como Nigo transformou a Bape em uma das marcas mais influentes da história do streetwear. O mundo antes da Bape. Hoje é praticamente impossível falar sobre streetwear sem mencionar a Bape. A marca japonesa aparece em colaborações com gigantes da indústria, veste artistas do mundo inteiro e ajudou a transformar roupas casuais em objetos de desejo. Mas houve uma época em que ela simplesmente não existia. E, mais do que isso, ninguém imaginava que um jovem japonês apaixonado por hip-hop, cultura americana e design criaria uma marca capaz de influenciar nomes como Supreme, Nike, Louis Vuitton e praticamente toda uma geração de criativos. No início dos anos 1990, o streetwear ainda era um movimento relativamente pequeno. Em cidades como Nova York e Los Angeles, marcas como Stussy já misturavam surf, skate, música e moda em uma linguagem própria. Era uma cultura construída nas ruas, longe das passarelas e das grandes maisons de luxo. Enquanto isso, o Japão era visto pelo Ocidente principalmente como uma potência tecnológica. Poucos olhavam para Tóquio como um centro criativo capaz de ditar tendências globais de moda. Mas havia um bairro onde algo diferente estava acontecendo. Harajuku começava a se transformar em um laboratório cultural. Jovens experimentavam combinações improváveis, misturavam referências do punk, do hip hop, do vintage americano, do workwear e da cultura pop japonesa. Não existiam regras, cada roupa era uma forma de expressão. Ao contrário do que muitos imaginam hoje, essa cena não nasceu pronta. Ela foi construída por uma geração de criativos que consumia referências do mundo inteiro e as reinterpretava de uma forma completamente original. Sem perceber, eles estavam criando uma identidade visual que faria o mundo inteiro olhar para o Japão de outra maneira. E, entre todos aqueles jovens, havia um rapaz que parecia mais interessado em observar do que em aparecer. Ele passava horas pesquisando revistas importadas, garimpando peças vintage, colecionando brinquedos, ouvindo discos de hip hop e analisando tudo o que considerava interessante. Antes mesmo de criar uma marca, ele já colecionava referências. Seu nome era Tomoaki Nagao, mas o mundo aprenderia a chamá-lo de apenas um nome: Nigo. E foi justamente essa obsessão por cultura, muito antes da moda, que mudaria para sempre a história do streetwear. Nigo encontra sua voz. Muito antes de se tornar um dos designers mais influentes do planeta, Nigo era apenas um jovem fascinado por tudo aquilo que vinha dos Estados Unidos. Nascido em 1970, na província de Gunma, ele cresceu em um Japão que vivia um forte interesse pela cultura americana do pós-guerra. Filmes, músicas, revistas e roupas importadas despertavam sua curiosidade desde cedo. Mas, diferente da maioria das pessoas, ele não consumia essas referências de forma superficial. Ele queria entender por que elas funcionavam. Hip hop, soul, funk, rock, moda militar, peças vintage, publicidade, embalagens, brinquedos colecionáveis. Tudo despertava seu interesse. Sua casa começou a se transformar em uma verdadeira coleção de objetos ligados à cultura pop. Anos depois, esse hábito seria uma das maiores características do seu processo criativo. Nigo nunca desenhava apenas roupas, ele construía universos. Quando se mudou para Tóquio para estudar na Bunka Fashion College, uma das escolas de moda mais respeitadas do Japão, ele entrou em contato direto com uma cidade que respirava criatividade. Mas foi fora da sala de aula que sua visão realmente começou a mudar. Naquele período, Harajuku estava reunindo DJs, fotógrafos, estilistas, músicos e artistas que compartilhavam uma mesma vontade: criar algo novo, sem depender das tendências europeias ou americanas. Entre essas pessoas estava Hiroshi Fujiwara. Hoje ele é frequentemente chamado de padrinho do streetwear japonês, mas naquela época já era uma figura extremamente respeitada por sua capacidade de conectar música, moda e comportamento. Fujiwara havia vivido parte da cena hip hop em Nova York e trouxe para o Japão uma visão completamente diferente sobre estilo. Mais do que roupas, ele falava sobre identidade cultural. O encontro entre os dois foi decisivo. Nigo enxergava em Fujiwara alguém que conseguia transformar referências em linguagem. E Fujiwara percebeu rapidamente que aquele jovem possuía um olhar incomum para objetos, estética e cultura visual. Pouco tempo depois, Nigo começou a colaborar com a revista Popeye,
uma publicação que influenciava milhares de jovens japoneses interessados em moda, lifestyle e cultura internacional. Foi ali que ele aprendeu algo que marcaria toda a sua carreira. Uma roupa nunca vende apenas tecido, ela vende uma história. Cada editorial mostrava um estilo de vida completo. As peças eram apenas parte da narrativa. Essa percepção seria fundamental alguns anos depois, porque quando finalmente criasse sua própria marca, Nigo não venderia camisetas, ele venderia pertencimento. Mas ainda faltava encontrar um espaço onde todas aquelas ideias pudessem existir sem limitações. E esse lugar surgiria de uma parceria improvável. Foi aqui que tudo começou a mudar. A boutique que mudou Harajuku. Em 1993, Nigo e outro jovem designer chamado Jun Takahashi decidiram criar algo que praticamente não existia no Japão. Em vez de abrir apenas uma loja de roupas, eles imaginaram um espaço onde moda, música, arte, design e comportamento pudessem coexistir. Assim nasceu a Nowhere. Localizada em Harajuku, a pequena boutique tinha dimensões modestas, mas sua influência seria gigantesca. Metade da loja era dedicada aos projetos de Jun Takahashi, que futuramente dariam origem à Undercover. A outra metade seria ocupada por uma marca ainda desconhecida, a Bathing Ape. O conceito da Nowhere era completamente diferente das lojas tradicionais. Não era um ambiente pensado apenas para vender produtos. Era um ponto de encontro. Criativos, DJs, fotógrafos, músicos, colecionadores e jovens apaixonados por moda frequentavam o espaço diariamente. Ali aconteciam conversas, trocas de referências e o nascimento de novas ideias. Em muitos aspectos, a Nowhere funcionava como um laboratório cultural. Enquanto grandes marcas tentavam agradar o maior número possível de consumidores, aquele pequeno espaço fazia exatamente o contrário. Ele falava diretamente com uma comunidade muito específica. E isso criava um sentimento de exclusividade extremamente poderoso. Poucas pessoas conhecem esse detalhe. Naquela época, Harajuku ainda estava construindo sua identidade como distrito criativo. Lojas independentes como a Nowhere ajudaram a transformar o bairro em um dos lugares mais influentes da moda mundial. Foi ali que diversos criadores passaram a enxergar o streetwear não apenas como roupa casual, mas como uma forma legítima de design. A loja também representava uma ruptura importante. Até então, grande parte da moda japonesa buscava inspiração direta na Europa. Nigo e Takahashi seguiram outro caminho. Eles misturavam referências americanas com a obsessão japonesa por qualidade, acabamento e detalhes. Essa combinação parecia simples, mas mudaria completamente a percepção internacional sobre o design produzido no Japão. Sem perceber, Nigo estava ajudando a criar um novo mercado. Um mercado em que pequenas marcas independentes poderiam construir comunidades extremamente fiéis, sem depender das grandes grifes. Hoje isso parece normal. Na época, era revolucionário. E dentro daquele pequeno espaço em Harajuku, uma ideia começava a ganhar forma. Uma ideia que transformaria a escassez em desejo. Como nasceu a Bape? Quando chegou o momento de criar sua própria marca, Nigo tomou uma decisão curiosa. Ele não queria um nome sofisticado nem ligado à alta moda. Preferia algo provocativo. Assim nasceu a Bathing Ape. O nome faz referência à expressão japonesa a Bathing Ape in Lukewarm Water, uma crítica bem-humorada ao estilo de vida confortável da sociedade japonesa durante o auge da prosperidade econômica. Ao mesmo tempo, dialogava com o imaginário de Planet of the Apes, uma das referências culturais que influenciaram Nigo. Mas a genialidade da Bape nunca esteve apenas no nome. Desde o início, Nigo decidiu produzir pouquíssimas peças. Em vez de tentar vender para todos, preferia criar uma comunidade pequena e extremamente fiel. Se uma coleção esgotava rapidamente, ótimo. Se não, ele simplesmente reduzia a produção. Sem perceber, estava criando uma das estratégias que hoje definem o mercado do streetwear: transformar escassez em desejo. Cada lançamento se tornava um acontecimento. As filas aumentavam, as peças desapareciam em minutos, e vestir Bape significava fazer parte de um grupo seleto. Para reforçar essa identidade, Nigo desenvolveu elementos visuais impossíveis de confundir. O Ape Head virou um dos logotipos mais reconhecidos da moda, enquanto as camuflagens exclusivas reinventavam um padrão militar para algo feito justamente para chamar a atenção. Anos depois, a Shark Hoodie, com seu zíper cobrindo o rosto, consolidaria essa linguagem e se tornaria uma das peças mais icônicas do streetwear. Mais do que vender roupas, Nigo criava símbolos culturais.
Mas naquele momento, tudo isso ainda acontecia quase exclusivamente dentro do Japão. A verdadeira transformação começaria quando alguns dos maiores nomes da música descobrissem aquela pequena marca de Harajuku. Quando o Japão conquistou o mundo. Anos depois, a Shark Hoodie, com seu zíper cobrindo o rosto, consolidaria essa linguagem e se tornaria uma das peças mais icônicas do streetwear. Mais do que vender roupas, Nigo criava símbolos culturais. Mas naquele momento, tudo isso ainda acontecia quase exclusivamente dentro do Japão. A verdadeira transformação começaria quando alguns dos maiores nomes da música descobrissem aquela pequena marca de Harajuku. Quando o Japão conquistou o mundo. No início dos anos 2000, a Bape já era um fenômeno no Japão. Faltava apenas conquistar o restante do mundo. E foi a música que abriu essa porta. A amizade entre Nigo e Pharrell Williams foi um divisor de águas. Unidos pela paixão por design, cultura pop e colecionismo, os dois desenvolveram uma parceria que ultrapassava a moda. Sempre que Pharrell aparecia usando Bape, a marca despertava essa curiosidade de milhares de pessoas fora do Japão. Pouco depois, Kanye West também abraçou aquela estética. Em 2007, ganhou um dos Bapestas mais famosos da história, inspirado no mascote de seus primeiros álbuns, ajudando a consolidar a presença da marca no cenário internacional. Artistas como Lil Wayne reforçaram ainda mais esse movimento, enquanto a influência do hip-hop americano dos anos 90, especialmente a estética popularizada por Notorious B.I.G., permanecia como uma das principais inspirações para Nigo. Mas a parceria mais importante talvez tenha sido outra. Ao lado de Pharrell, Nigo criou a Billionaire Boys Club e a Ice Cream, provando que um designer japonês podia construir marcas voltadas para o mercado americano sem abrir mão da própria identidade. Foi aqui que tudo mudou. Pela primeira vez, uma marca japonesa deixava de apenas consumir tendências do Ocidente para começar a influenciar a forma como artistas americanos se vestiam. A Bape não exportava apenas roupas. Ela exportava uma nova maneira de enxergar o streetwear. Muito além de uma marca. Se hoje as colaborações fazem parte da moda, é fácil esquecer que nem sempre foi assim. Houve uma época em que marcas evitavam dividir espaço com empresas de outros segmentos. Moda era moda, brinquedos eram brinquedos, refrigerantes eram refrigerantes. Nigo enxergava tudo de outra forma. Para ele, moda, música, design, entretenimento e cultura pop pertenciam ao mesmo universo. Foi essa visão que levou a Bape a realizar colaborações com nomes como Disney, Coca-Cola, Pepsi, Adidas, Marvel e Medicon Toy, muito antes de esse tipo de parceria se tornar comum. Na época, unir uma marca de streetwear a personagens, brinquedos ou grandes empresas parecia uma ideia improvável. Hoje é praticamente uma regra da indústria. Mas isso era apenas o começo. A Bape ajudou a mostrar que uma marca podia dialogar com diferentes públicos sem perder sua identidade. Cada colaboração ampliava seu alcance e reforçava seu valor cultural. Essa forma de pensar influenciou uma geração inteira. Marcas como Supreme, Kith e Off-White desenvolveram suas próprias linguagens, mas encontraram um mercado que Nigo ajudou a construir. Um mercado em que colaborações deixaram de ser exceções para se tornarem parte da estratégia criativa. Mais do que lançar produtos, a Bape mudou a forma como as marcas se relacionavam com a cultura. Mas depois de quase 2 décadas liderando essa transformação, Nigo precisaria enfrentar o maior desafio da sua carreira. Um novo capítulo. No início da década de 2010, a Bape já era uma referência mundial, mas o crescimento acelerado trouxe desafios financeiros e administrativos que a marca não conseguiu ignorar. Em 2011, a empresa foi vendida para o grupo hongkonguês IT Group. Pouco tempo depois, Nigo deixou oficialmente a marca que havia criado. Para muitos fãs parecia o fim de uma era, mas para ele representava apenas um novo começo. Em 2010, ainda antes de sua saída definitiva da Bape, Nigo já havia lançado a Human Made. Se a Bape representava irreverência, cores vibrantes e uma explosão visual, a Human Made seguia um caminho completamente diferente. As referências continuavam presentes, mas agora o foco estava no vestuário vintage americano, no workwear, nas roupas militares e na produção artesanal japonesa. Era um design mais silencioso, mais maduro, mais preocupado com construção e qualidade do que com o impacto imediato. Mais uma vez, Nigo demonstrava que nunca teve interesse em repetir fórmulas. Ele preferia evoluir. Essa capacidade de se reinventar
chamou a atenção de uma das maiores casas de moda do mundo. Em 2021, Nigo foi anunciado como diretor criativo da Kenzo. Sua chegada simbolizava muito mais do que uma troca de comando. Era o reconhecimento definitivo de que o streetwear havia conquistado um espaço permanente dentro da moda de luxo. O jovem que começou pesquisando revistas importadas em Harajuku agora liderava uma marca histórica fundada por outro japonês que também revolucionou Paris. Era como se duas gerações visionárias finalmente se encontrassem. Curiosidades. Antes de terminar, existem alguns detalhes sobre Nigo que ajudam a entender por que sua influência vai muito além da Bape. A primeira curiosidade é que o apelido Nigo significa literalmente número 2, uma brincadeira criada por Hiroshi Fujiwara, que era chamado de Ichigo, ou número 1. Nigo também possui uma das maiores coleções particulares de roupas vintage, brinquedos, móveis, discos e objetos ligados à cultura pop americana e japonesa. Seu acervo reúne milhares de peças acumuladas ao longo de décadas de pesquisa. Virgil Abloh citou diversas vezes Nigo como uma de suas grandes referências para entender a relação entre cultura, design e moda. Além disso, a parceria entre Nigo e Pharrell Williams foi decisiva para que Pharrell desenvolvesse sua identidade no universo fashion muito antes de assumir cargos criativos em grandes maisons. E talvez a curiosidade mais interessante seja esta. Mesmo depois de criar algumas das marcas mais influentes do planeta, Nigo continua sendo, acima de tudo, um colecionador apaixonado por referências, porque para ele criar sempre começou observando. O legado de um visionário. É comum dizer que Nigo mudou o streetwear, mas essa frase por si só não explica a dimensão do seu legado. Ele não inventou o streetwear. Também não foi o primeiro designer a misturar moda e música. O que ele fez foi mostrar que uma marca poderia construir uma cultura inteira ao seu redor. A Bape transformou roupas em símbolos de pertencimento, transformou escassez em desejo, transformou colaborações em estratégia e ajudou a provar que moda, arte, música, brinquedos, design e cultura pop podiam coexistir dentro do mesmo universo criativo. Mais importante do que lançar tendências, Nigo abriu caminho para que uma geração inteira de designers acreditasse que era possível criar algo autenticamente local e, ainda assim, influenciar o mundo inteiro. Harajuku deixou de ser apenas um bairro de Tóquio. Passou a ser um dos epicentros da criatividade global. E grande parte dessa transformação passa pela visão de um jovem que começou colecionando discos, revistas e brinquedos, sem imaginar que um dia colecionaria também um lugar entre os maiores nomes da história da moda. Porque algumas marcas vendem roupas, outras mudam a maneira como enxergamos a cultura. E a Bape fez exatamente isso. Agora fica a pergunta: se a Bape nunca tivesse existido, será que o streetwear teria alcançado o mesmo status que possui hoje?